Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Que bênção este momento em que nos encontramos para cultuar ao Senhor. É maravilhoso vivermos esta experiência, você ter essa oportunidade no finalzinho do dia de poder adorar ao nome do Senhor, de termos esse momento de culto. Na verdade, aquilo que você assiste aqui na Rede TV é o modelo de culto na Igreja Cristã Maranata. São cultos objetivos, são cultos diretos, breves, mas sempre com louvor e sempre com uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida. Na medida em que você participa e que você ouve essa mensagem, isso vai trazendo para a sua alma um alimento que você não encontra em outro lugar, senão na presença de Deus. O salmista, ele já dizia, minha alma tem sede do Deus vivo, e essa sede, ela é dessedentada aqui, no culto, nesse momento que você tem a oportunidade de participar. Eu quero te lembrar daquele número de telefone que a gente fala todo dia aqui. E por que a gente fala? Porque nós temos milhares, dezenas de milhares de pessoas que já foram atendidas por esse serviço, que é um serviço gratuito da Igreja Cristã Maranata e que é colocado aqui à sua disposição. Você pode ligar, você pode telefonar 24 horas por dia, inclusive do lado do número aí tem um QR Code, e esse número 0800 707 3076, e ao lado dele tem um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e será direcionado para uma ligação que é gratuita, para que seja atendido por um serviço que também é gratuito, e além disso, ninguém vai pedir qualquer contribuição a você. Nós queremos apenas te ouvir, queremos orar por você, queremos transmitir uma palavra de paz para o seu coração. Você está precisando de paz? Eu preciso. Todos nós precisamos. Ligue para esse número e certamente você ouvirá uma palavra que trará paz ao seu coração. Mas nós vamos dar início agora ao culto com uma oração. E eu convido você a estar atento a esse momento, a participar desse culto, a participar a partir de agora, deste momento de oração. Se for possível, inclusive, feche os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor e dar início ao nosso culto. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti, pedindo, Senhor, perdão pelos nossos pecados e a condição de estarmos na Tua presença. Nos abençoa, fala conosco, Senhor. Esse é o clamor, a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um louvor ao Senhor agora. Vamos adorar a Deus. Participe, cante o louvor junto conosco. Vamos viver esse momento de culto. Oh, que sangue poderoso! Oh, que sangue cheio de virtude! Sangue que por nós foi derramado, que nos dá pleno perdão, comunhão, total libertação, rompendo as barreiras do pecado. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. Clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, para pedir o Teu perdão e total libertação. E total libertação. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Viu? Não falei que era uma bênção louvar o nome do Senhor? Nós vamos continuar cantando, vamos continuar, cantar mais um louvor a Deus. O Senhor Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu coração. Viva este momento, deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Vamos cantar mais um louvor.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós cantamos louvores e eu tenho certeza, se você também cantou, se você também está participando, você está tendo uma experiência com o Senhor agora. Agora nós vamos cantar mais um louvor, estamos nos preparando para o momento em que a mensagem será trazida e nós vamos adorar ao Senhor com mais um hino. E na sequência você vai assistir, vai ouvir a mensagem da parte do Senhor, que será trazida pelo pastor Antônio Carlos Ribeiro com o tema Ouvindo, Crendo e Obedecendo. Se as lutas da vida te fazem chorar e às vezes te faltam forças para vencer, exige um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Deus cuida de ti. Deus cuida de ti. É teu amigo, está contigo. Deus cuida de ti. Só existe um Deus que ao teu lado está. Ele é Deus forte, por ti vencerá. Sim, existe um Deus que ao teu lado está. Ele é fiel e não falhará. Ele é fiel e não falhará. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu saúdo a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. O texto da palavra que nós vamos meditar nela, nesta hora, está no quadro e nós vamos ler para os ouvintes neste momento. Leiamos. João, capítulo 4, verso 46. É o Evangelho segundo João. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. O verso seguinte, 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Verso 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Verso 50. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Depois, nós vamos agora meditar nessas três palavras que aqui estão destacadas para nós: ouvir, crer e obedecer. Nós observamos aqui, na palavra do nosso Deus, que esse oficial do rei foi buscar socorro junto ao Senhor Jesus Cristo, que estava indo da Judéia para a Galileia. Esse homem, que aqui nesse texto é conhecido como o oficial do rei,
ele tinha um filho que estava gravemente enfermo à morte. E ele, no seu coração, ele cria de que haveria ainda alguma chance para o seu filho sobreviver se Jesus chegasse lá antes que o seu filho tivesse morrido. E ele diz aqui no verso 49 que nós já lemos: disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Uma coisa importante para nós a respeito da palavra de Deus. Nós destacamos aqui no quadro 3 palavras: ouvir, crer e obedecer. A primeira coisa importante para nós é o ouvir. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Este homem, que é conhecido como o oficial do rei, nunca tinha ouvido antes a palavra de Deus. E agora, neste encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele então, entendendo que a chance de seu filho sobreviver estava se Jesus chegasse lá antes que ele morresse. Mas naquele instante, o Senhor Jesus, que conhece o íntimo do coração do homem, disse uma palavra que transmitiu fé ao coração daquele pai. E a palavra foi essa: disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Observem bem, ele ouviu a palavra que Jesus lhe disse. A pergunta é: ele creu? Nós vamos ver aqui agora que a palavra do Senhor no verso 50 diz: e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Observem bem, obedecer. Ele obedeceu. Jesus ordenou que ele fosse para a sua casa e ele obedeceu após ouvir a palavra e crer na palavra que Jesus havia lhe dito. Observem bem, aquele homem havia feito uma viagem para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui a palavra que, descendo ele logo para a sua casa, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: olha só o que os servos disseram para aquele homem quando ele estava chegando junto da sua casa: o teu filho vive. Mas aqueles que estavam anunciando isso para ele não ouviram a palavra que Jesus havia lhe dito quando o Senhor Jesus ordenou que ele fosse para casa, porque o filho dele já estava curado, o seu filho já tinha vida plena. Como que esses homens agora que trazem o recado para esse pai de família, como que eles pronunciam a mesma palavra que Jesus pronunciou? Meu amado ouvinte, não há limite de tempo e de espaço para a palavra de Deus operar. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E a palavra do Senhor nos declara que ela penetra ao ponto de fazer divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela é poderosa para discernir o coração do homem. O Senhor deixou este sinal para aquele pai de família, para que a sua fé fosse confirmada ao chegar em sua casa. Então, observemos bem essas 3 palavrinhas: ouvir, crer e obedecer. Quando aquele homem ouve essa palavra
trazido pelos mensageiros que vieram da sua casa, dizendo: o teu filho vive. Naquele instante, aquele pai de família perguntou-lhes, dizendo: a que hora ele ficou curado? E os mensageiros disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, no dia anterior, Jesus falou essa palavra com aquele pai de família. Ele chega lá agora em casa, ouve a mesma palavra: o teu filho vive. E ele quer saber, a que horas isso aconteceu? E os mensageiros disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. A hora 7ª é 1h da tarde. Então diz o texto aqui o seguinte: entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então, naquele momento ali, quando ele recebe aquela notícia do horário no dia anterior em que Jesus pronunciou aquela palavra: o teu filho vive, aquele homem creu, aquele homem, está aqui a palavra, obedeceu, e na mesma hora lá distante, o seu filho ficou completamente curado. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Mas a bênção que Jesus tinha não era simplesmente a cura daquele filho. É bom nós lembrarmos aqui que sempre nos evangelhos a manifestação da cura que Jesus operava era para revelar àquele que era curado e aqueles que estavam envolvidos naquele ambiente de bênção, de cura, de maravilha, alcançasse o entendimento, o conhecimento da outra vida, que é a vida eterna. Por quê? Jesus disse o seguinte: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Ora, o que é vida em abundância? Vida em abundância é vida eterna. Então, o Senhor curou o filho daquele homem, salvou aquele homem, e diz aqui o texto da palavra do Senhor: creu com ele toda a sua casa. Porque a palavra de Deus, que foi dita no dia anterior, a 1h da tarde, imediatamente penetrou naquele lar e operou uma bênção de cura, uma operação de maravilha. Há uma palavra que você está ouvindo agora. E essa palavra, quem vai testificá-la ao seu coração é o Espírito Santo. Agora, o mesmo Espírito Santo que operou ali naquela hora, o poder da palavra que saíra da boca do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. Você está ouvindo. O Espírito Santo abre o seu ouvido para ouvir a palavra, o seu ouvido espiritual. Você vai crer, porque é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar. E você vai obedecer. Sabe por quê? A obediência na nossa vida é uma operação do Espírito Santo. Você está neste momento agora desejoso de receber uma bênção. Talvez para a sua família, para o seu local de trabalho, para a sua vida particular, um problema que não tem solução, mas eu tenho certeza absoluta que nesta hora, neste momento, por causa da palavra de Deus, que é viva e eficaz, conforme eu já lhes falei, ela está operando no seu coração. Então, observe bem novamente. Ouvir, crer e obedecer. Faça isso nesta hora. Confesse no seu coração
que Jesus Cristo é o Senhor. Confesse agora no seu coração que o Senhor Jesus Cristo é o seu Salvador. Confesse agora aquilo que a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra do Senhor nos diz, neste mesmo evangelho aqui de João, no capítulo anterior, que é o capítulo 3, no verso 16, uma palavra que eu deixo para você nesta hora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele jovem filho que estava enfermo, aquele pai que estava triste, abatido, aquela família que estava desesperada, ouviu, creu, obedeceu e o milagre aconteceu naquela casa. E esse milagre vai ocorrer também na sua vida, porque grande é o amor de Deus para conosco. A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu, Deus preparou em seu favor para o abençoar. Abra seu coração e deixe que a luz venha brilhar em seu viver eternamente. Então comece a glorificar
Louvado seja o nome do nosso Deus. Você entendeu hoje que viver uma experiência com Deus é muito mais do que algo isolado, do que algo que aconteceu num momento só e que não tem continuidade. Não é isso. Viver uma experiência com Deus é viver continuamente aos pés dele. É entregar a vida nas suas mãos. E na medida em que entregamos, ele vai ocupando esse espaço e vai dirigindo as nossas vidas. E as experiências, elas acabam sendo o resultado desta atitude. Nós estamos assim chegando ao final deste culto. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar no altar do Senhor a nossa adoração. Eu te convido a viver essa experiência, eu te convido a orar junto comigo agora, porque juntos em oração Deus vai ouvir a nossa oração. Vamos colocar diante do Senhor o nosso culto? Senhor, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, ó Pai, pela tua presença na nossa vida, porque tu estás presente, Senhor, no lar de cada pessoa que está participando desse culto. Senhor, pelo teu nome que pode ser glorificado e nos dás a honra, o privilégio de poder glorificar o teu nome, ó Altíssimo. Te adoramos, glorificamos a ti nesta hora e no teu altar entregamos toda a nossa gratidão pelo Deus maravilhoso que tu és para nós. Assim pedimos, recebe no teu altar o nosso culto e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas, eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E amanhã, sexta-feira, neste horário, nós estaremos de volta às 5h30 da tarde para mais um culto, finalizando a semana. Eu te convido a participar desse culto, a estar junto conosco nesse momento de adoração, de glorificação ao nome do nosso Deus. Estamos assim chegando ao final deste culto. Eu quero te lembrar do número 0800, que você pode ligar agora se você quiser, e você vai ter uma pessoa do outro lado da linha que vai te atender. E lembra uma coisa a mais, esse serviço é gratuito, ninguém vai te cobrar nada por isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.